Rifa-se um coração quase novo, um coração idealista, um coração como poucos, um coração à moda antiga, um coração moleque que insiste em pregar peças no seu usuário. Rifa-se um coração que na realidade está um pouco usado, meio calejado, muito machucado e que teme alimentar sonhos e cultivar ilusões. Um pouco inconsequente que nunca desiste de acreditar nas pessoas. Rifa-se um coração que nunca aprende, que não endurece e mantém sempre viva a esperança de ser feliz, sendo simples e natural. Rifa-se um coração que insiste em cometer sempre os mesmos erros. Esse coração que erra, briga, se expõe, perde o juízo por completo em nome de causas e paixões. Sai do sério e às vezes revê suas posições arrependido de palavras e gestos. Esse coração tantas vezes incompreendido, tantas vezes provocado, tantas vezes impulsivo. Rifa-se este desequilibrado emocional que abre sorrisos tão largos que quase dá para engolir as orelhas, mas que também arranca lágrimas e faz murchar o rosto. Rifa-se um coração tão inocente que se mostra sem armaduras e deixa louco o seu usuário. Um coração que, quando parar de bater, ouvirá o seu usuário dizer para São Pedro na hora da prestação de contas: "O senhor pode conferir, eu fiz tudo certo. Só errei quando eu coloquei sentimento." Um simples coração humano. Clarice Lispector. E aí, pessoal, o Arte em Foco de hoje começa com um assunto bastante delicado, sensível e um tanto emocionante. As relações familiares são colocadas em xeque no espetáculo Um Nó do Coração, que fala sobre vícios, escolhas erradas, a falta de comunicação dentro do lar, entre outros conflitos. E a nossa entrevista de hoje vai ser com o elenco desse espetáculo, que está em cartaz no Rio de Janeiro, que vai falar pra gente um pouco da história desses personagens e dessa peça que aborda um tema bastante atual. Continue aí. Na verdade, eu quero voltar pra casa, mas eu tô com medo. Medo? Medo de quê? Eu faço o que você quiser. Eu não quero que você faça o que eu quiser. Eu quero que você diga não. E aí, gente, hoje nós estamos aqui com o elenco do espetáculo Um Nó do Coração, Guida Viana, o Monique Franco, a Camila Agnari e o Daniel Granieri. Bem, gente, eles vão falar um pouco dessa peça que toca assuntos bastante delicados, né? Mas que podem acontecer nas melhores e nas piores famílias. Então, meninas, para começar, fala pra gente por que montar essa peça, né? Qual foi o interesse nesse texto que aborda assuntos tão próximos da nossa realidade, ao mesmo tempo que ele é tão pesado e ele é tão atual, né? Atemporal, né? Na verdade, eu assisti o espetáculo em Londres, em 2011, e eu fiquei arrebatada, assim, com o texto. Era muito diferente, porque a gente fez uma adaptação, até porque lá era longo, eram quase 3 horas. E aqui o espetáculo tem 1 hora. Pro Brasil, tá ótimo, bom, né? Drama. E assim, trata da questão da droga, só que não é o foco, não é aonde a gente gostaria de falar, entrar em contato com o público. Na verdade, o ponto principal é a falta de comunicação que acontece com as 3 mulheres dessa família. São 2 filhas e a mãe viúva. E aí a mãe tem uma preferência, né? Tem a filha preterida e a favorita. E isso gera 1000 problemas. A droga é só a questão que detona esses problemas, mas na verdade é muito mais profundo, e essa é a grande questão que as pessoas se identificam. Porque o público vem e sempre conhece alguém que passa por esses problemas, ou na própria família, enfim, pega todo mundo. É verdade. E foi difícil mergulhar nessa história para vocês? Sim. Deu trabalho, né? Deu bastante. Principalmente porque, bem ou mal, o pano de fundo é a droga, né? Que é um assunto pesado. Eu acho que, se tratando disso, é sempre delicado. Tocar, né? Tocar. E as relações também entre elas são muito complexas, assim, por mais que a gente tenha sempre um exemplo parecido na família. Eu não tenho uma irmã na minha vida, mas eu tenho uma relação na peça super difícil com essa irmã e tal. Então são os lugares, e a própria encenação também tem um lugar da emoção muito forte, né? É quase realista, né, o espetáculo. Então difícil, né? Mergulho no abismo, assim, quase. E falando dessa coisa da filha preferida, acho que isso é mais comum talvez do que a gente imagina. Isso é muito comum, acho que em muitas famílias. Você, Guida, você acha que, por exemplo, a forma que a Bárbara
criou essas meninas com essas diferenças, você acha que influenciou no caráter, na personalidade de cada uma e no caminho que elas tomaram? Caráter e personalidade eu não acho, não. Eu acho que é assim, do meu ponto de vista, da minha personagem, que é a mãe, na peça ela vive uma situação particular, que as meninas têm uma diferença de idade, a Nina, que é a que vai vivenciar esse problema com as drogas, é a mais nova, ela nasceu 10 anos depois da outra, e logo depois que ela nasce o pai morre. Então a mãe tenta, a outra já ia já estava, ela acha que já estava mais crescidinha, mais grandinha, já tinha tido ali, digamos, uma vivência de filha única durante anos e tal. Então ela se sente na obrigação de se dedicar mais a esse bebê que fica sem pai. Ela se sente na obrigação de exercer o papel de mãe e pai. Então ela diz, inclusive, isso na peça. Eu confesso, eu me dediquei mais a Nina do que a Ângela, que é a outra filha. É claro que isso são esses pequenos desentendimentos familiares que vai gerando, né, entre irmãos. Um filho que acha que o pai gosta mais do outro, o outro filho acha que a mãe gosta mais do outro que do outro. É claro que a educação para os filhos é sempre a mesma, mas cada indivíduo é diferente e ele apreende o mundo de forma diferente. Eu não sei aonde está escrito que o amor de uma mãe pode ser demais. Porque é claro que a mãe quer o quê? Amar seu filho. Amar. Mas em algum momento ela erra. Se ela também não dá o contrário desse amor, quer saber dizer não. A sua personagem ela é um tanto problemática, né? Isso já ficou mais do que claro. E ela acaba sendo flagrada no vício. Sim. E, enfim, ela acaba indo para o fundo do poço. Você acha que isso pode servir de alerta para a plateia? A história que essa personagem passa? Sem dúvida. É inevitável que a plateia perceba. A gente nunca quis dar sermão, pregar nada, ser careta com essa questão das drogas. Mas é inevitável, porque tudo desanda a partir disso, né? Então ela perde tudo. E assim, até ela entender que isso realmente era grave, porque a pessoa nunca acha que né? Dentro da situação. Ela vai levando numa boa, no prazer, porque, enfim. E aí, quando realmente as coisas vêm à tona, o mundo desaba, aí sim que eu acho que a pessoa cai na real para procurar ajuda. E só quando ela quer é que ela vai conseguir superar. Porque não adianta ficar forçando, falar daqui, falar dali, a pessoa tem que... A decisão é pessoal. Né? Tem um momento que, durante o tratamento, a personagem Nina fala para a mãe: eu quero que você diga não. Eu não quero que você faça o que eu quiser. Então, precisou tudo isso para ela ter essa consciência que não era saudável esse relacionamento. E aí ela tem que se libertar, tem que ir embora. Ai, que legal, né? Tocar nesse ponto. E a gente vê também, pela história, que nem sempre a filha preferida é a mais certinha. Né, Camila? Não, nesse caso é totalmente o contrário. É totalmente o contrário. A sua personagem, Camila, ela talvez seja a parte mais centrada da história, talvez. Sim. Só que ela aparentemente, sim. Talvez, né? Só que ela tem os conflitos próprios. Como é para essa personagem ter que segurar a onda dessa família, tendo que ser a cabeça mais sensata, ao mesmo tempo que ela tem os conflitos dela, pessoais, dentro dessa família? Ela começa já numa cena mais cotidiana, vendo a bomba estourando. E aí ela se retira, porque ela também não dá conta disso. Ela passa um ano sem aparecer nessa casa. Daí ela briga com a mãe, vai embora. Depois de um ano ela volta achando que a mãe quer fazer as pazes. E a mãe, na verdade, quer a ajuda dela de novo, porque a Nina se afundou de novo. Então ela vai embora de novo. E aí depois ela volta para finalmente fazer as pazes com a Nina. Só que as cenas dela são sempre de cobrança. Ela tá sempre cobrando jogando na cara as coisas. Das duas? Das duas. E no final é que ela tem um acerto de contas com a irmã, que não é um acerto de contas
amigável, digamos. É quando ela explode mesmo toda a frustração, toda a inveja, toda a mágoa que ela guardou a vida inteira. Mas no final das contas, ela está sempre, de uma certa maneira, tentando ajudar, tentando fazer uma coisa boa para essa família. Ela acha que ela tem essa obrigação. Elas passam totalmente uma família, você sente que é uma família. Mas família se ama e a gente, ao mesmo tempo, às vezes são as pessoas que a gente mais machuca também. O que é legal que rola muita sinceridade. Às vezes parece que elas estão lavando roupa suja mesmo, estão resolvendo a peça inteira. Mas estão tentando desatar esse nó. Que o amor, às vezes, como a Guida descreveu, é tanta coisa que a gente entra num nó. Como é que faz? Elas vão desatando e eu acho que as relações vão melhorando mesmo. E o seu personagem, Daniel, como ele mexe com essa estrutura familiar então, das eu faço três? 3 papéis. Eu acho que eu ajudo a contar essa história. O primeiro papel é um amigo traficante, que eu acho que é interessante também, porque hoje em dia na sociedade esses papéis estão meio que se misturando. Às vezes, muitos jovens, muita gente que usa droga, pega a droga com um amigo, que é um traficante, mas não é. Então traz esse lugar das drogas, essa turma dela. O outro papel é o enfermeiro, que traz o lugar do hospital, da recuperação, quando ela realmente precisa pedir ajuda, porque enquanto não pedir ajuda não vai para lugar nenhum. E o último papel, eu acho que o David Edward traz a imprensa. A imprensa está o tempo inteiro na peça, desde a primeira cena, que eu acho que representa um pouco a sociedade e o medo dela mostrar o que está acontecendo com ela para a sociedade. Está sempre próximo da Nina, de certa forma. Disso virar público. Sempre. E eu acho que tem uma coisa que a gente precisa também resolver com a sociedade, né? E eu acho que todos os países agora estão num movimento disso, né? Da gente entender, de olhar para o problema. Então, por exemplo, não são mais drogados, são químico-dependentes. Doentes. São doentes, é diferente, né? Então, de repente, a gente não marginalizar mais. Por exemplo, ela o tempo inteiro, você nota que a Nina é vítima das circunstâncias. Ela está também tentando acertar. Ela não é uma marginal que tem que ir para a cadeia, né? Então, eu acho que a peça trata esse ponto também assim, com delicadeza, é interessante. E qual vocês acham que é o principal nó do coração dessas mulheres e dessa família? Amor. Amor, sem dúvida. Eu acho que assim, relações familiares são difíceis, né? São sempre difíceis. O autor, ele colocou isso, ele colocou uma família que é uma classe média boa, alta, né? Onde não tem problema de dinheiro. Tá claro isso no texto, porque ninguém fala de grana, em nenhum momento. Aliás, a Ângela fala, eu sou advogada. Mamãe torrou toda a fortuna no seu tratamento. Ela joga as drogas. Mamãe torrou tudo no seu tratamento. Então isso fala. Mas eu acho isso, são as relações familiares, são as primeiras relações, né, as mais primordiais que a gente tem para se inserir no mundo. Acho que a peça fala disso. Olha, é difícil, mas a gente tem que ficar atento, perceber que tipo de amor que rola numa família, onde é que a gente está indo além, onde é que a gente está menos e aí precisa dar mais. Acho que é um pouco disso, fala de afeto. Não ser tão passional, né? Fala de afeto. E a direção de toda essa história é do Guilherme, né? Guilherme Leme. Guilherme Leme. E ele faz tão bem a cenografia, não é isso? Também. Como foi esse trabalho duplo dele nessa história? Foi incrível. Quando eu apresentei o texto para o Gui, ele falou que se interessava muito por essas relações familiares. Que é a coisa da droga, enfim, que a gente teria que fazer uma adaptação, teria mesmo pelo tamanho do texto e tudo. E aí ele falou, bom, eu já tenho uma ideia, eu vou fazer também o cenário, porque a maioria das cenas se passam no jardim da casa. Então, ele resolveu fazer o cenário também, e a gente fez um processo muito incrível, que o Guilherme, ele é muito estético, porque além de ator, diretor, ele também é artista plástico. Então, ele é muito visual. Desde o início,
Na primeira semana de ensaio, ele já veio com a ideia do cenário e a gente já fez uns experimentos na sala do ensaio mesmo, com a parede, a trepadeira, a grama, e foi experimentando as cores, quais as cores desse espetáculo, com o iluminador acompanhando e o figurino. Então, assim, geralmente os processos, né, isso entra no final, nas últimas 2 semanas que vai entrar tudo. Ele não, ele trabalha a partir daí também. Pode reparar que é tudo artificial, então também que são as relações são artificiais. Tem uma série de metáforas que o Guilherme ele é incansável, assim, é impressionante. É lindo trabalhar com ele, não para de criar, de pensar. Ele é apaixonado. Chega no dia da peça, tem alguma coisinha para mudar e muda texto e arruma. Foi muito bacana. Bom, gente, a gente sabe que alguns nós são meio impossíveis de desatar, né? Então, para finalizar, eu vou perguntar para vocês qual solução que vocês dariam para tentar desatar o nó dessa família. Vocês acham que a crise dessas mulheres, enfim, é algo que causa ao espectador sair daqui com lamentação ou com esperança? Olha, eu queria citar uma fala da Nina, porque quando ela está no tratamento, no final, no acerto de contas com a Ângela, ela fala, você conhece a expressão em sânscrito, Hidraya Granti? Hidraya Granti quer dizer o nó do coração. E esse nó do coração tem que ser desatado para chegar ao autoconhecimento e iluminação. E isso, ela chega à conclusão que é muito mais difícil desatar um nó do que partir um coração. Eu tenho certeza que muita gente saiu daqui pensando, eu vou ligar para minha mãe, porque com certeza, tipo, eu talvez tenha esquecido a minha mãe, ou vou ligar para minha irmã, que besteira brigar com ela porque ela fez balé a vida inteira ou não, né? Eu acho que vem essas coisas, a gente se joga na cara das pessoas. Filha, né? Bem, gente, a gente agradece a disposição de vocês de falar com a gente, apresentando esse espetáculo que é tão bonito, toca num tema tão interessante, né? Para todo mundo refletir em cima. Guida, Monique, Camila, Daniel, sucesso no final dessa temporada. Obrigada. A gente torce para que apareçam outras. E para quem ainda não assistiu e ainda dá tempo, o Nó do Coração está no Teatro Eva Herz, na Livraria Cultura, no Rio de Janeiro, às 8 horas, é isso? 19h30. 19h30 e vai até o sábado. Dia 15. Só até próximo fim de semana. Ainda dá tempo de ir lá garantir o seu lugar na plateia. Quinta, sexta e sábado às 7h30. Só mais alguns dias. Vai lá, ainda dá tempo, tá? Então fica aí com a gente que o Arte Foco continua. E aí, Bárbara, estou aqui para nossa enquete de rua e hoje eu diria que nossa enquete está um pouquinho mais séria. Eu diria mais sentimental. Vamos querer saber das pessoas aqui na rua se algo ou alguém já deu um nó no coração. Já. Mais ou menos. Mais ou menos? O que seria mais ou menos um nó no coração, mais ou menos? É um nó não tão apertado? É. E qual foi a situação ou quem foi a pessoa? Quem foi a pessoa eu não posso falar, né? Na sua opinião, o que é um nó no coração? Um nó no coração é o que eu tô sentindo hoje, assim, um nó no coração. Depende, né? Tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Quem quer comprar um presente pro namorado e ele não está merecendo. Alguém que de repente te magoou e te feriu e deixou um nó no coração, aí tem esses dois lados, né? Uma pessoa que tem algum ressentimento, sei lá. É a sociedade, né? Nesse país que nós vivemos, né? Ela não procurar os seus direitos. Nó no coração? Nem seca. Não faz a mínima ideia, Leandro? E hoje nós vivemos no país totalmente debilitado o crime, né? A violência, né? E está crescendo aí. E o povo está se acomodando com aquilo com os braços cruzados. E você conseguiu desatar esse nó? Claro, já consegui. Foi fácil? Foi. Qual a melhor forma de desatar um nó do coração na sua situação? É amar minha neta como eu amo e as minhas filhas, só isso acho que é desatar o nó no coração. Acaba compensando esses nós que tem no coração, não é isso? E você acha que esse nó é fácil de desatar? Com certeza. É isso daí, ficou a dica do nosso amigo aqui, como desatar o nó da sociedade. Bom, pessoal, o programa fica por aqui, continue acompanhando com a gente. Até mais.